Aoba, minha tropinha! Trazendo pra vocês mais uma obrinha nova. Espero de verdade que vocês gostem dessa obra. E claro, por favor, se gostar, não esquece de deixar o like, meu amigo. O YouTube precisa entender que você tá gostando do nosso conteúdo. Bom, dito isso, siga-me os bons. Décadas atrás, o mundo passou por uma repentina mutação. Fantasmas malignos invadiram o mundo. E foi aí que a humanidade entrou na Era Mítica. Com isso, a gente tem aquela mesma premissa de sempre. Os despertados e as profissões. A rapaziada ganhou habilidades e com isso, começaram a ficar cada vez mais fortes e subir de ranking. Hoje em dia, na Estrela Azul, os despertados lutam contra monstros fantasmas malignos. Foi graças a isso que a humanidade conseguiu sobreviver ou aguentar por mais um tempo. Sem dúvida nenhuma, eu posso te dizer que a Era Mítica é a era dos despertados profissionais. Falando em Estrela Azul, a gente vai para a Federação de Longxia. Para ser mais exato, o Colégio Haisheng. Lá tem um homem dizendo para os alunos que hoje eles despertarão. Hoje se tornarão profissionais. Esse aí é o instrutor da turma de combate, Lu Hu. E vamos ser sinceros, rapaziada, faz um tempo que a gente não começa uma obra falando de despertar. Posso dizer até que eu tô com um pouco de saudade. Bom, o Lu Hu diz que espera que cada aluno consiga despertar a profissão que deseja. Enquanto isso, o nosso prota tá lá pensando que depois de tantos anos de ter sido transmigrado, o dia do despertar de profissão finalmente chegou. Dessa vez por uma raridade. É falado o nome do nosso prota direto no início. Esse aí é o Fang Zhou, o nosso Fangzinho. O Lu Hu chama pelo nome dele, dizendo que ele será o primeiro. O garoto deve dar um passo à frente e ir em direção ao termômetro. E ó, pode não parecer, mas o nosso prota é famoso na escola. Ele tem até um fã-clubezinho de meninas. Mas quem tem fã também tem hater. Então também tem uma rapaziada que não gosta muito dele. O Lu Hu começa a pensar no Fang Zhou. O moleque é órfão, porém tem um excelente preparo físico. E também tem ótimas notas acadêmicas. Não é de se admirar que tanta gente esteja prestando atenção nesse garoto. Mas enfim, vamos matar nossa curiosidade de saber qual profissão o prota vai pegar. Porém, assim que a brincadeira começa, o prota começa a se assustar. Uma magia negra começa a sair de dentro daquela porcaria. Ninguém entende nada, muito menos o prota. O que diabos é aquilo? É aí, meu amigo, que isso começa a tomar conta de todo o local. O Lu Hu percebe que o moleque tá provocando o fenômeno tanto na terra quanto no céu. Que tipo de profissão é essa que ele tá despertando? É aí que o prota começa a ter visõezinhas, tenebrosas. O moleque vê rei, vê demônio, vê macaco morto, o moleque vê de tudo. Até bispo, demônio tem nessa porcaria, então vai entender. Botando a mão pro alto, o prota tenta controlar toda aquela magia. É aí que o sisteminha aparece pra ele. Ele fala que o garoto despertou a profissão de necromante. Calma, rapaziada, calma, que esse aqui não é um necromante comum. Calma que vocês vão entender como é que é a brincadeira e a pegada dessa obra. O prota fica um pouco escaldado por essa ser sua primeira profissão. E os babacas haters começam a rir da cara do garoto. Todo esse alarde, essa palhaçada toda pra isso? Pra despertar como necromante? Apesar de ser uma profissão rara, na verdade é um fundo do poço. O prota começa a pensar que os garotos não estão mentindo, isso é verdade. Necromante pode até parecer poderoso, mas tem uma falha fatal, sabe? Ela precisa de uma grande conexão com o reino dos mortos. E o prota, sabe, ele tá vivo. Vida e morte são algo inseparáveis, porém opostos. Só que como seres vivos, aonde eles aprenderiam sobre o reino dos mortos? Entende a dificuldade que é ser um necromante? A sorte que o prota sabe que ele é diferente. Como já conhece as manhas, o garoto acaba tendo certas vantagens. Por exemplo, um sistema personalizado. O sistema de experiência do reino dos mortos-vivos. O garoto sabia que tinha um poder especial que chegou 18 anos atrás, quando ele veio para esse mundo. Porém, meio que não aparecia. Só que agora que ele despertou, a conversa é outra. O próprio sistema começa a dar boas-vindas ao prota e dizer que ele está se conectando com o reino dos mortos-vivos. Lá ele terá um clone criado especialmente para ele. Esse clone, por sinal, é um clone morto-vivo, tá? O garoto vai poder explorar o mundo dos mortos através desse clone esqueleto. Assim ele vai poder devorar criaturas e subir de nível, ficando cada vez mais forte nos dois mundos. E que fique claro, o clone esqueleto também pode ser invocado no mundo real. Porém, o prota deve tomar cuidado. Trazer o morto-vivo para o mundo dos vivos é algo meio arriscado, então o anfitrião deve tomar cuidado. Entendendo isso, o prota começa a ficar um pouco mais feliz. Tipo, ele vai experimentar o mundo dos mortos. É basicamente o sistema feito exatamente para um necromante. Tudo que ele precisa, ele ganhou. Mas só de teste. O prota fala pro sistema começar a invocar. É aí que o nosso Chico Caveirinha começa a aparecer. O prota pergunta pro sistema se aquele ali é o seu clone no mundo dos mortos-vivos. E o sistema diz que é isso mesmo. Antes do prota começar a invocar o clone até ele pode experimentar a criatura lá no mundo dos mortos. O clone esqueleto vem com a habilidade de devorar
outras criaturas e assim aprimorar os seus próprios atributos. E essas criaturas que foram abatidas por ele também podem ser invocadas pelo anfitrião. Então, traduzindo, ele fica forte, derruba a rapaziada lá, o Prota invoca tanto ele quanto as criaturas que foram derrotadas. Apelão? Não, nem um pouco. E sabe que o Prota pensa com isso tudo? Agora ele tem basicamente um exército infinito. Quer dizer, se tudo der certo, né? Como ele tá no mundo dos mortos, é só deitar todo mundo na porrada e pronto. Exército refeito de novo. Bom, mas vamos se concentrar na chegada ao mundo dos mortos. O Prota começa a olhar ao redor e pensa que é melhor deixar essa experiência guardada pra depois. Ele pede então pro sistema começar a invocar o clone no mundo dos vivos. O sistema diz que beleza, meu patrão. É pra já. Só aguarda um pouquinho aí na disciplina que isso aqui também não é magia de teleporte. Tem que fazer toda uma parafernália pra tirar o candango de lá. Não, segundos depois, tá aí. A nossa criatura no mundo dos vivos. E vamos ser sinceros, o clonezinho do Prota no mundo dos mortos até que tá bom pra caramba. Poderia ter começado muito pior, com um esqueleto muito fraco. Mas esse cara não parece ser tão fraco assim não. Dando uma avaliada, o Prota percebe que aquela ali sempre vai ser a sua invocação mais forte. Então é interessante observá-lo um pouco mais. Sabe quem não tá nem aí pra isso? O Lu-Hu. Na verdade, ele nem tá vendo o Prota com a sua invocação. Ele só fala pra outra pessoa dar um passo à frente. Sabe, ele imaginava que aquele garoto, por tanta habilidade, seria uma pessoa promissor. Mas é triste ver que ele se tornou um necromante. Porém, quem não se abala com isso é o fã-clube do Prota. Elas dizem pro garoto não desanimar. Certeza que uma hora ou outra, ele vai alcançar a coroa lendária. A propósito, essa invocação dele de esqueleto parece tão incrível, os haters continuam lá odiando o Prota pra caramba. Tipo, ele tem uma habilidade merda, mas por ser bonito, ainda continua rodeado de mulher. O Lourinho até pensa que ele só pode invocar um esqueleto. Então, como isso é mais forte que uma profissão de assassino, não faz sentido. Parando pra pensar na história de um esqueleto, ele ouviu dizer que novatos só podem invocar um esqueleto por ano. Então, se ele derrotar aquele esqueleto do Prota, vai atrasar o garoto pra caramba. Ele meio que não vai conseguir upar durante um ano. Não é interessante? Bom, pra começar a agir, ele ativa sua habilidade de flecha oculta silenciosa e logo em seguida lança na direção do esqueleto do Prota. Porém, calma lá, meu patrão, as coisas também não são tão fáceis assim. O esqueleto de repente desaparece e o Prota já entende o que tá acontecendo. O loiro toma um susto tentando entender o que diabos aconteceu. A criatura desapareceu do nada? Não, desaparecer é uma palavra muito forte. Ele tá ali, é você que não tá vendo. Rapaz, esse esqueleto mete-lhe um porrete na cara desse moleque. E já repararam que o porrete tem ponta? Pois é. Pense numa pancada violenta foi o que ele tomou agora. O lourinho deu a sorte de um dos espios não ter furado sua cara. Mas ele até começa a pensar como isso é possível. Uma hora a criatura tava ali e agora já sumiu. Chamando pelo Feng, o Prota pergunta o que o garoto tá tentando fazer. Ele ficou maluco da cabeça? Fez a merda, agora quer dar uma de inocente, né? Não vem com essa não, lourinho. O bom é que o idiota percebeu que aquele esqueleto é formidável. Forte pra caramba. Conseguiu detectar um ataque furtivo vindo de um ponto cego. Mas como necromante, por mais que seja forte a invocação do Prota, o corpo principal não pode ser tão forte assim, não é? É aí que o garoto decide agir de novo e tentar vir eliminar o Prota de uma vez. Só que o Prota começa a dizer pra ele que, pelo amor de Deus, pelo visto não aprendeu ainda, né? Mas calma aí que eu vou te ensinar. Tu, pelo visto, já conheceu o porrete, mas agora segura essa marretada do Thor. Com mais essa porrada, o garoto não se aguenta e começa a cair pra longe sangrando. Eu até queria dizer que assim agora ele vai aprender e vai parar de atacar o Prota, mas a gente sabe que ele não vai parar. Bom, dizendo que tá com bastante tédio, o Prota diz que vai embora. O Luyu começa a chegar e perguntar que barulheira é essa que tá acontecendo, e a rapaziada começa a dizer tudo o que aconteceu. É claro, o Prota dando certo. O lourinho todo lenhado ainda assim começa a chamar pelo nome do Prota. Ele diz que o garoto pode esperar, uma hora ou outra ele vai se vingar. Só que sabe, o Prota nem ali tá mais, já foi pra outro espaço. Não é exatamente no seu quarto, mas ele diz que ali já não tem ninguém pra o perturbar. Então ele pede pro sisteminha começar a aparecer. Agora tá na hora de experimentar o reino dos mortos. A experiência naquele reino vai permitir que o garoto entenda melhor os mortos-vivos, já que ele tem essa oportunidade. Vai ser basicamente um curso obrigatório pra necromante. Se até tiver boa sorte, vai conseguir derrotar outras criaturas também poderosas. Apesar de tudo, o garoto acaba se perguntando se realmente vai ser tão tranquilo assim. Com certeza, as criaturas que estão lá são extremamente perigosas, então ele vai tomar um certo cuidado. Mas é aquela questão, né? Risco e recompensa. Os dois coexistem. Ele vai ter que decidir se vai querer se arriscar ou não. E é claro que o nosso garoto vai pra esse mundo de todo jeito. O sistema fala que belezinha. O garoto deve aguardar por um momento que ele já tá mandando todo mundo pro reino dos mortos. O Prota pensa que esperou 18 anos por esse sistema. Então ele não vai de jeito nenhum desperdiçar a oportunidade de ficar mais forte. Só que enquanto ele fala, sua invocação vai indo lá pro mundo dos mortos. E o sistema pergunta se ele gostaria de ir pro outro mundo também. E o Prota diz que sim. Só que tipo, não é exatamente o Prota que vai pra outro mundo, e sim a sua consciência. Até porque ele tem um clone morto-vivo que serve pra isso. Bom, mas chega de
ladainha, vamos acompanhar o outro mundo. Assim que chega, o Prota começa a reparar não só ao redor de novo, mas também na sua própria cara. Ele percebe que o mesmo esqueleto que tava lá do lado é o mesmo que realmente vai estar no mundo dos mortos, tipo, não muda nada. Poderia ter mudado algum rosto ou algo do tipo, mas não. É literalmente a mesma invocação. O que pega mesmo é que a criatura é bem fraca. Tipo, um de força, um de constituição, um de agilidade e um de espírito. Tudo bem, pareceu até forte lá no mundo dos vivos, mas aqui provavelmente ele é muito fraco. O que o Prota se pergunta é o que é essa habilidade inata? Uma tal de armamento esquelético? Provavelmente é aquela habilidade que o clone usou agora há pouco. Bom, por segurança, o garoto pretende formar uma arma antes de começar a caçar os inimigos. Só que sabe, Prota, eu tenho uma péssima notícia pra você. Eu acho que não vai dar muito tempo não. Digamos que os inimigos já chegaram na porta. A sorte é que apesar de fraco, o esqueleto é ligeiro. Ele consegue sair da zona de ataque. O Prota começa a comentar que não imaginava que seria atacado tão rápido assim. Pelo visto, o reino dos mortos é cheio de perigos ocultos. Falando em oculto, algo agarra a perna do Prota. O cachorrão aproveita a oportunidade pra partir pra cima do garoto. E o Prota, por outro lado, tenta entender o que diabo está acontecendo pro seu pé tá preso. É aí que ele repara que tem mãos. Quando puxa a perna, olha o que ele acha. Um humano só o pó. Me entendeu o trocadilho? Ele é uma caveira, ao mesmo tempo tá só o pó. Você entendeu, não entendeu? Bom, o que importa de verdade é que o Prota vai usar isso pra matar 2 coelhos numa cajadada só. Ele lança sua perna na direção do lobo. E com isso, a caveirinha é jogada e desmontada. O chute foi bom, foi potente, acabou com o monstro, mas esse cachorrão não vai embora assim tão fácil. Muito menos ser derrotado. É aí que o pega pra capar sinistro começa. O Prota percebe que seu corpo esqueleto é um pouco mais difícil de controlar. Pelo menos mais do que ele imaginou. Só que se continuar assim, vai dar muito ruim. É aí que o garoto começa a avistar uma pilha de ossos. Enquanto o lobo ataca, o Prota mete a mão naquela pilha. Usando a habilidade de armamento esquelético, ele finalmente consegue forjar uma arma. A arma acaba não durando muita coisa, mas pelo menos ele conseguiu fazer algum machucado. Digamos que conseguiu acertar uma das cabeças. O problema é que ainda tem a outra, né? Que se aproveita da oportunidade pra agarrar o braço do Prota. E sabe, o Prota do mundo dos vivos também é acertado. Pelo visto, todo ferimento que é feito no mundo dos mortos também é refletido no mundo dos vivos. Então o garoto precisa ter muito cuidado com o que faz. Isso se ele não quiser acabar indo de arrasta. Porém, o garoto também diz que tanto faz. Aproveitando que uma das cabeças está praticamente morta, ele decide acabar com ela de uma vez. É aí então que ele puxa toda a coluna vertebral. E o melhor é que ele usa o armamento esquelético. E dessa vez ele ganhou uma arma bem mais forte. A gente pode dizer que basicamente ele criou um chicote. Bom, com o tempo se passando, finalmente a criatura foi derrotada. O Prota comenta que o armamento esquelético é mais útil do que ele imaginou. Mas também é o esperado de uma habilidade que veio direto do sistema, né? Mas a questão é, o que é aquilo que tá perto do corpo? Bom, pelo visto, a sua barriga tá mandando comer, porque é como se o Prota tivesse com fome. Será que realmente é pra ele devorar aquilo? Bom, sem pensar 2 vezes, ele mete a mão e joga pra dentro. O sistema começa a avisar que os atributos estão sendo atualizados. O Protinha percebe que seus atributos começaram a evoluir 0,1 ponto. Agora, algo que ele estranha é esse tal poder da alma. Pra que será que serve isso? O sistema avisa que o poder da alma é convertido pra energia da alma e tem vários usos. O Prota diz que meio que entendeu. Em outras palavras, se ele continuar explorando, matando e devorando, ele pode continuar evoluindo mais e mais, quase que crescer infinitamente. Bom, mas acabando com a sua sessão de reflexão, o Prota percebe que tem mais um inimigo vindo lá atrás. Esse aí é um esqueleto básico, digamos que um morto-vivo aprendiz, só que esse aí é basicamente uma bucha de canhão de necromantes ou de criaturas. Ele possui também um corpo frágil e 0 de inteligência. Aproveitando que tem uma pilha de ossos ali perto, o Prota usa de novo o armamento esquelético e dessa vez ele forma uma arma bem melhor. Só de teste ele parte pra cima daquele esqueleto e o resultado realmente é incrível. Gostando daquilo, ele começa a atacar e devorar todas as criaturas que encontra, pelo menos as fracas, né? O bom e o interessante é que seu poder realmente está aumentando. Sua força depois desse tempo já tá em 3, a sua agilidade em 2, a constituição em 2, o espírito 2 e o poder da alma em 10. Porém, voltando lá pro colégio, uma garota vê que o Prota tá ficando meio que biruta. Ele não para de falar que pode ficar ainda mais forte, ainda mais forte, ainda mais forte. Ela tenta até catucar pra ver se o moleque acorda, mas não, parece que tá em transe. Mas é aí que ela dá um grito e ele finalmente desperta. O Prota identifica a garota como sendo a Bai Xiaoxian. O que ele não entende é o que essa diaba tá fazendo ali. Porém, a garota tá concentrada em outra coisa. A Bai diz que mesmo que a profissão dele não seja a ideal, o garoto não pode se machucar pra extravasar. Tudo bem, coisas assim acontecem. Nem sempre a gente dá a maior sorte do mundo. O Prota percebe que foi completamente mal interpretado. Não é como se ele mesmo tivesse pego seu braço e feito aquilo. Ele não seria idiota a esse ponto, né? Mas fazer o quê? Vai explicar pra garota que tu tava lá no mundo dos mortos? Isso não dá. O Prota tenta dizer que tá bem e que foi só um arranhão, sem querer. Só que sabe, uma garota não aparenta confiar muito. Bom, o Prota diz que a aula de meditação tá prestes a começar. É melhor eles voltarem logo pra sala. Porém, é aí que o Prota começa a cuspir sangue. E a garota começa a dizer que tá vendo, ele não tá bem. Não é melhor
ir pra enfermaria. Porém, o garoto diz que não. Realmente ele tá bem. Só que o que tá acontecendo é que o Prota ficou tempo demais no mundo dos mortos. Isso acaba afetando o seu corpo. O sistema até avisa que da próxima vez é melhor ele ficar menos tempo. Enquanto tava conversando com o sistema, o Prota repara em algo interessante. Seus atributos nesse corpo também aumentaram. E de quebra ele ainda ganhou mais uma habilidade. A habilidade dedutível. Pra que serve? A gente ainda não sabe. O que o Prota começa a pensar é que talvez ele possa ser como aqueles despertados de alto nível. Essas pessoas, no passado ou no presente, conseguem criar suas próprias habilidades. Será que o garoto também vai conseguir fazer isso? Bom, chegando na sala de aula, a professora dá boas-vindas a todos. O seu nome é Shen Hongyu e ela é a professora responsável por meditação. Só que sabe, com a professora dessa, é um pouco difícil o cara parar pra meditar, vamos concordar, né? Mas enfim, o que importa é que ela é de rank prata e tem a magia de fogo. Continuando explicando pros alunos, ela diz que aquele é um método básico de meditação. Ela basicamente corresponde a cada profissão, tipo, cada um tem a sua, saca? Pelo menos no método básico. Sendo assim, a professora pede para que todo mundo tente meditar. A meditação serve para aumentar o seu poder espiritual. E o poder espiritual, por outro lado, é a base para aumentar suas habilidades. Claro, não tem necessidade de pressa. É normal não conseguir de primeira. Até ela, que foi uma gênio, demorou um mês para conseguir completamente. Só que o Prota tem o sisteminha, né? E o sisteminha já tá perguntando se o Prota quer aprender a habilidade de método de meditação esquelética. Sem pensar duas vezes, o garoto aperta no 100. E é aí que a meditação começa meio que a ativar automaticamente. Isso tanto na Terra quanto no inferno. O sistema avisa que a habilidade foi aprendida com sucesso. A meditação ainda tá no seu estado básico, no seu estado de aprendiz. Mas basicamente, já nesse estado, ela vai aumentar lentamente o atributo espiritual. Isso se o Prota conseguir visualizar um esqueleto. Bom, pro garoto isso não é nada surreal. É só ele passar um tempo no seu próprio esqueleto que pronto, a sua meditação vai chegar em outro nível. Além disso, enquanto ele não estiver usando o clone lá no mundo dos mortos, o seu clonezinho vai ficar basicamente treinando meditação. Em outras palavras, até o garoto parado vai estar ganhando alguma coisa. Ele vai ficar cultivando 24 horas por dia, 7 dias por semana. De repente, o sistema fala pro Prota que a habilidade espiritual dele aumentou. Então agora o garoto pode voltar de novo lá pro mundo dos mortos. O Prota entende que pra estar no mundo dos mortos, ele perde poder espiritual. Isso significa que ele não pode tacar o zaralho no seu corpo principal. Ele precisa treinar o seu corpo e o seu clone. Se treinar só o clone vai dar ruim. Bom, dito isso e entendendo tudo, vamos lá pro mundo dos mortos. Assim que chega de novo, já tem uma caveirinha ali perto. O Prota nem pensa duas vezes e já elimina de vez. Felizmente, o garoto agora pode voltar a caçar à vontade. Isso era tudo o que ele queria no momento. De repente, o sistema detecta que uma habilidade do clone atingiu uma certa proeficiência. Agora, com a habilidade Instinto, ele pode deduzir uma outra habilidade desconhecida. Só que o custo para isso é 10 pontos de alma. O Prota começa a entender melhor toda essa situação. Pelo visto, essa habilidade Dedução só funciona no mundo dos mortos. Porém, é interessante porque a habilidade também funciona no mundo dos vivos. Bom, sem pensar duas vezes, o garoto dá ordem para iniciar a dedução. E é aí que o sistema começa a analisar a nova habilidade. Quando chega a 100%, o garoto desbloqueia o Dardo de Ossos. Olhando a descrição da habilidade, o Prota percebe que o Dardo de Ossos vai combinar perfeitamente com a arma que ele fez. E sabe o melhor disso tudo? Ela desbloqueou também uma árvore de habilidades. O Prota acha isso perfeito. Agora logo ele vai conseguir mais e mais habilidades, como Escudo de Ossos, Garra Gigante de Ossos, Prisão de Ossos. Bom, parece que pelo visto ele vai ter que acumular mais poder de alma. Mas o que é aquilo na sua frente? Olha só que maravilha. Pelo visto ele achou um alvo perfeito para sua nova habilidade. O garoto então ativa o Dardo de Ossos. E podemos dizer que realmente a habilidade é bem potente. O garoto pensa que não foi nada mal. Tá muito mais forte do que as outras habilidades do nível aprendiz. Agora o problema real que ele tá enfrentando é que os pontos que ele tem ganhado têm diminuído. Por exemplo, o poder da alma tá bem menor. Mas ele já imaginava que algo assim fosse acontecer, né? Meio que o sistema tá obrigando ele a caminhar e explorar o reino dos mortos. O garoto vai precisar se aventurar em áreas mais perigosas. Só que antes de fazer essa brincadeira, o Prota decide ficar mais um tempinho por ali, por mais que vai render pouco resultado. Tipo, é melhor ele caçar monstros de baixo nível e upar, do que do nada enfrentar um muito forte e ele acabar indo de arrasta. Lembra que o dano que acontece aí também acontece na vida real. Só que enquanto o garoto tá refletindo, no mundo dos vivos ele tá começando a rir que nem um doido. E sabe, a professora passou do lado e percebeu isso. Ela tenta tirar o garoto da meditação. Ela fala pro Fang que tá todo mundo se esforçando na meditação. Mas por que ele tá sentado gargalhando? Aquele babaca daquele lourinho
Lourinho diz que sabe o motivo. O Fang simplesmente não consegue meditar com sucesso. Isso, claro, por conta da profissão babaca que ele tem. Tipo, os outros alunos até sabem que o Prota tem um tal de meditação esquelético. O ruim é que quase ninguém que despertou com essa habilidade conseguiu fazer essa porcaria. Pelo menos não de forma completa. A professora diz que sabe que meditação é algo difícil para a profissão dele. Porém, o garoto não deveria simplesmente desistir. Por exemplo, olha pro Lu Ranger. Olha o quanto ele é dedicado. Em apenas uma aula, ele já meditou ao ponto de formar um cabo de uma faca. O Lourinho, com isso, fica todo convencido. Ele diz que o Prota deveria perceber a diferença entre a classe necromante e as outras profissões, mesmo depois de ter tomado uma surra, esse garoto ainda assim é exibido. O Prota do nada começa a dizer que essa velocidade de fato é bem mediana. E claro que essa fala acaba deixando todo mundo surpreso. O Lu começa a se levantar dizendo que o Prota nem sequer consegue entrar em meditação. O garoto deveria olhar para sua própria situação antes de se gabar. Mas é aí que ele começa a ver o Protinha soltando a sua aura. A professora então começa a dar um esporro no aluno Ru. Ela diz pro garoto focar apenas na sua mente, enquanto ao Feng. O que isso significa? A aula de meditação é para aprender meditação. Se ele quer brigar, aguarde as lutas de combate mais tarde. O Feng, por outro lado, diz que só queria que seu colega de turma saísse do seu caminho. Isso porque ele quer mostrar o quanto evoluiu para a professora. É aí que a turma começa a tentar entender o que diabos aconteceu. O Feng realmente conseguiu realizar a meditação? Bom, para provar, o Prota ativa o método de meditação esquelético e toda a sala começa a virar um turbilhão. O Lu mesmo mal consegue acreditar no que tá vendo. E a professora começa a perguntar como é que é possível. No tempo de uma única aula, ele alcançou o estágio inicial de meditação. O Prota diz que nessa velocidade, comparada a um gênio mediano, ele deve estar milhares de vezes mais rápido. De repente, quem aparece é o Lu Hu, dizendo que pelo visto o progresso do Prota tá muito bom. Sendo assim, é melhor eles terem um testezinho pequeno amanhã. O Prota pergunta como assim um teste? Bom, enquanto o Prota tá preocupado com isso, os alunos estão preocupados com a aula de combate que já vai começar. Muitos deles não conseguiram fazer nada na aula de meditação, então tipo, não sabem como lutar, muito menos como usar sua profissão. Mas sabe quem tá se achando, como sempre? Sim, aquele babaca do babaca do babaca. O cara tá convencido que na aula de combate, do nada ele vai conseguir deitar o Prota na porrada. Ele perde em tudo, mas na aula de combate, com certeza ele vai ser diferente. Tá bom. Deixando esse babaca de lado e indo lá pro reino dos mortos, o Prota começa a caminhar procurando mais alvos. O moleque até fala que depois de pegar o jeito da meditação, o tempo que ele consegue passar no reino mortal é bem maior. Aumentou pra caramba. Só que, claro, ainda assim ele não pode relaxar. O garoto precisa acabar com o máximo de criatura antes que acabe seu poder espiritual. Com isso em mente, ele começa a atacar tudo que acha pela frente. Normalmente, a maioria é caveira de baixo nível, mas o Prota não tá ligando muito pra isso. O que ele tá encontrando, ele tá alinhando. Tanto que chega uma hora que ele até cansa um pouco. Ele também percebe que seu poder espiritual de hoje tá começando a se esgotar. De repente, o sistema aparece perguntando se ele gostaria de evoluir. Sim, o nível da classe dele aumentou e agora ele pode se fortalecer ainda mais. É claro que o Prota não pensa duas vezes e clica no botão de sim. É aí que todo o seu esqueleto começa a upar. Tipo, com essa evolução, não é que o Prota ficou absurdamente forte. A sua força que tava no 1, agora já tá no 5, mas não só por conta da evolução. Mas a melhor coisa entre todas essas é a nova habilidade que ele desbloqueou, o golpe brutal. O Prota fica feliz com isso, né? Porque tipo assim, agora ele entendeu que toda vez que ele evoluir, uma habilidade vai aparecer. E pelo visto, com essa habilidade, ele pode matar ainda mais criaturas mortas-vivas. Pelo visto é como se fosse um dano em área. Só que acabando com a graça do Prota, uma dor enorme começa a atingi-lo. O imbecil percebeu que tá tempo demais no mundo dos mortos. O seu poder espiritual já tá no negativo. Ele focou tanto na evolução e na habilidade que esqueceu disso. Bom, então voltando pro mundo dos vivos, a gente vê o Prota lá no pátio. Um moleque sentado igual um mendigo começa a comentar que tá com muita dor de cabeça. O seu poder espiritual realmente, e infelizmente também, é muito baixo. A Bai então aparece perguntando se o Feng tá bem. O que tá acontecendo? Desde aquela aula de meditação, ele sempre aparece com uma cara horrível, e isso já faz uma semana. O Prota diz que tá bem, só tá praticando todo dia. Pra melhorar o nosso dia, o Lourinho também aparece. Ele diz que a classe necromante realmente é um lixo. Só de meditar um pouco, o Prota já fica fraco. A Bai começa a defender o Prota, perguntando o que diabos ele tá falando. E afinal, ele não tem mais o que fazer não? Porque sempre fica mirando no Feng. O Lourinho diz que tá apenas dizendo a verdade. A classe é um lixo, ué. O Prota então pergunta se por algum acaso ele quer apanhar de novo. O Lourinho chama o Prota de miserável e diz que ele não é o mesmo de uma semana atrás. Agora ele tá bem mais forte. Até aprendeu uma habilidade da sua classe e dessa vez consegue derrotar o Prota apenas com um golpe. Mas é aí que o instrutor Lu Hu aparece, dizendo que é pros dois pararem agora. A escola ensina habilidade pra eles eliminarem fantasmas malignos e não lutarem entre si. Dando um esporrinho no Prota, ele também fala que viu o garoto na aula de meditação. Lá ele até pode ter ido bem, mas precisa se esforçar mais na aula de combate. O Prota percebe que o instrutor Lu
parece que sempre tá tentando protegê-lo. Sempre que vai acontecer algum problema, ele tá lá pra resolver. Bom, chegando no centro, o Lu começa a gritar pra todo mundo se reunir. E logo em seguida ele dá a ordem pra que tragam a sementinha do mal. É claro que todo mundo começa a se perguntar o que seria essa tal sementinha do mal. E é aí que o Lu apresenta o boneco de treino. Ele até pode ser de tier aprendiz, mas como o nome diz, é uma sementinha do mal. Ele vai servir pra testar o ataque de cada um. A sua aparência é a mesma aparência dos demônios abissais mais fracos, aqueles que são usados como bucha de canhão. Um aluno se aproxima e fala que o boneco parece completamente destruído. Será que eles não vão quebrá-lo? O Lu pergunta se por algum acaso ele tá de brincadeira. Nenhum calouro jamais conseguiu destruir aquele boneco. Se algum deles conseguir quebrar hoje na base da força bruta, ele, Lu, tá disposto a colocar 20 pontos de contribuição no nome da pessoa. É claro que todo mundo começa a ficar muito animado com isso. O Prota começa a pensar nessa história de pontos de contribuição. Isso é basicamente como se fosse a moeda que circula naquele mundo. Com ela você compra itens e habilidades. É claro que valendo 20 mangos, todo mundo começa a fazer uma fila pedindo pra tentar. Primeiro começa esse carinha de fogo. Ele usa sua habilidade bola de fogo pra atacar o boneco, mas só marca 48 pontos. Um ninjazinho começa a usar o seu golpe paralisante, porém só faz 41. Aí vem um arqueiro atirando sua flecha perfurante, mas só marca também 50 pontos. Depois de um tempo, o Lu fala que todas as classes de combate comuns já foram testadas. Agora eles vão para as classes especiais. A rapaziada de combate comum fica triste, né? Porque o maior ponto foi 60. Isso não deu nem pro cheiro pra destruir aquele boneco. Analisando as suas habilidades, o Prota percebe que todos os seus ataques atualmente dependem do seu esqueleto. Mas será que a pontuação do boneco de treino pode ser calculada de forma acumulativa? Tipo, será que ele pode bater mais de uma vez? Ou será que só vai poder dar um único golpe? O Lourinho fala que pela expressão hesitante do Prota, ele deve estar temendo essa capacidade pra deitar aquele boneco na porrada, não é? Bom, observe e aprenda como se faz. O Lourinho dá o seu golpe, porém só causa 80 de dano. Quer dizer, só não, né? Porque 80, querendo ou não, foi a melhor nota. Só que mesmo não derrotando o boneco, ele começa a debochar da cara do Prota. Querendo ou não, ele marcou 80 pontos. E isso é coisa pra caramba. Será que agora o garoto entendeu como é que funciona a classe oculta assassino fantasma? Bom, o Lu começa a chamar o próximo participante, um tal de Yefan. O pessoal comenta que esse tal de Yefan tem a classe caçador de demônios. Então provavelmente a classe dele é muito forte, né? Porque tipo, no mundo de caçar demônios, você desperta a habilidade caçador de demônios? Bom, sem pensar muito, o garoto invoca a sua arma e parte pra cima do boneco. Assim que dá a primeira lenhada no sementinha do mal, ele só causa 65 pontos. É claro que o pessoal comenta que achou que ia ser bem mais, só 65? Porém, o garoto diz que ainda não acabou. Ele começa a ativar a sua habilidade de combo e começa a arrebentar o mano sementinha. Daí começa a subir pra 88 e termina em 100. O Lu diz que a capacidade de ataque do Yefen não foi nada mal. Teve um ataque de 100 pontos e isso acaba tirando a maior dúvida do Prota. Então, pelo visto, ele pode continuar atacando mais de uma vez, que ainda assim vai ser calculado. Destruir aquele boneco de treino não vai ser algo muito difícil pra ele. Enquanto isso, o Yefan começa a reparar em todos os alunos ao redor. O garoto percebe que, pelo visto, naquela turma não tem ninguém que o supere. O Lourinho, como sempre, começa a reclamar e dessa vez não é com o Prota. Ele diz que se soubesse que poderia fazer mais de um ataque, também teria feito. Porém, a Bai dá logo um grito e diz que ele é um assassino. Da onde tirou que tem habilidades em combo? Bom, mas falando em Bai, o instrutor começa a chamar por ela. A garota então começa a preparar o seu ataque. Afinal, ela também possui uma classe oculta. Só que, infelizmente, a classe oculta dela é de suporte. Então, digamos que ela não faz o dano necessário, sabe? Fez apenas 31. Os outros podem perdoar, mas o Lourinho não. Ele começa a rir e a debochar da cara da garota. Depois da Bai veio outra pessoa. Dessa vez, um mago da tempestade. Depois, um cavaleiro da terra. E por último, um guerreiro de martelo pesado. Os trigêmeos aí começam a pensar que todos eles são muito capacitados. Todos deram muito dano, porém ainda não chegaram no nível 100. Agora só tá faltando aquele tal de necromante, o tal do Fangzou. O Lourinho, fazendo seu papel de figurante, começa a debochar da cara do Prota. Ele diz que provavelmente o seu esqueleto não vai nem conseguir ficar de pé. Querendo ou não, uma semana já se passou. Então o garoto não deve ter ficado muito forte. O Prota começa a comentar que o cara realmente tem muita certeza que ele não vai conseguir aqueles 20 pontos. Bom, o Louro diz que se o Prota conseguir quebrar aquela criatura, ele faz questão de comer peça por peça daquele boneco. O Prota diz que bem, era isso que ele tava esperando ouvir, maravilha. Antes de começar o ataque, o Prota ainda pede pra rapaziada recuar um pouco. Porém, todo mundo começa a debochar da situação, porque ele tá querendo que se afaste, pra ninguém ver a pontuação ruim que ele vai fazer. Só que o Prota, invocando os 7 cantos do inferno, diz que não. É apenas pra ele conseguir liberar a sua habilidade. É claro que do mundo dos mortos,
esqueletos. O Prota, pelo menos ainda, não consegue trazer todo mundo, mas consegue trazer uma boa quantidade de esqueletos. O pessoal fica surpreso que o garoto conseguiu invocar 10 de uma vez só. Pitando no nível do Prota, o certo seria invocar no máximo 2, até o próprio Lu-Hu ficar surpreso. Tipo, existe uma pessoa muito famosa por ser necromante, uma tal de Su Xingyan. Ela realmente é a necromante mais talentosa da história. E no passado, quando ela tava nesse mesmo período que o Prota, ela só invocava 5 esqueletos, mas o garoto invocou 10. Será que o garoto realmente vai entrar como o necromante mais forte da história? Só que sabe, o Prota segurou um pouco a mão. Ele poderia ter invocado bem mais, só que isso chamaria atenção até demais. Então ele só invocou 10. Enfim, vamos começar o quebra-pau. Ele manda todos os 10 soldados avançarem, e as criaturas começam a rebocar de todos os lados o robô. Um dá murro na cara, o outro dá chute na barriga. O que importa é que enquanto isso, o dano do Prota só vai se acumulando. Vai de 30 para 45, para 60, para 65. A rapaziada começa a comentar que o garoto fez bastante alvoroço, mas no final das contas, o ataque dele tá sendo bem menor do que o esperado. Quer dizer, 65 não é ruim, mas também nem chega perto do valor total. O Lourinho sabe bem disso, e como ele fez 80, começa a tacar na cara do Prota. Só que o Prota fala pro garoto não se preocupar, é apenas o começo. Se 10 esqueletos não são suficiente, então que tal 20? Ah, meu amigo, agora sim tá todo mundo com o queixo caído. As outras criaturas também começam a bater no robô, e agora sim o dano tá subindo pra ficar bom. Estamos em 97 e ainda falta muito monstro. Depois de um tempo massacrando o robô, chega o momento que ele simplesmente explode. Isso porque o Prota foi muito além do nível 100. O pessoal começa a comentar que o nível dele não foi apenas 65. Na verdade, o limite do boneco foi ao máximo. E eu nem conto pra vocês aonde a placa de pontuação foi parar. Direto no pé do Lourinho, marcando exatamente 999. Eu só acho demais e não tenho certeza se o Prota realmente conseguiu chegar nesse valor. Mas que o boneco explodiu, ele explodiu. Enquanto isso, o Lourinho fica pensando como é que é possível chegar nesse ponto. Mas sabe quem também tá ali perto pegando a cabeça do boneco? O Prota, mandando o Lourinho comer. Segundo o acordo, ele ia comer assim que o boneco fosse destruído, então tá ali, pode começar a se preparar e comer. A sorte é que o Prota fala que se ele não quiser comer, tudo bem, apenas deve sumir da sua frente. O miserável do Lourinho sai, mas ainda sai reclamando. Ele diz que um dia vai mostrar sua capacidade para o Prota, mas eu acho bem difícil disso acontecer. Quem fica muito feliz com isso é a nossa querida Bai. Ela diz que o Prota realmente ficou forte. Como é que ele tá cultivando? Será que dá pra ensinar? O Prota tenta desconversar, dizendo que não, é apenas meditação normal. O Lu-Hu também se aproxima do Prota, dizendo que ele fez também um excelente trabalho, tanto ao ponto de abrir os seus olhos. Pela lista de sementes de cultivo prioritário da escola, o Prota estaria fora, mas o Lu-Hu vai dar um jeito de garantir a vaga do moleque. Aí você deve estar pensando, que diabo de lista de semente é essa? Mas calma, a gente vai descobrir. Primeiro, a gente tá no escritório do diretor. Ele, por sinal, tá falando que entraram 10 mil calouros esse ano, porém só 9.103 despertaram. Isso até que não é um resultado ruim, porque teve uma taxa de sucesso de 91%, e ainda teve 85 classes raras. Os que mais chamam a atenção é o Cavaleiro da Terra Zal e a Corda de Canto Bai, que no caso é a nossa querida Bai, né? Ainda tem também um Mago da Tempestade e um Caçador de Demônio, que no caso é o Yefan. O diretor começa a pensar nas 100 sementes de cultivo prioritário. Eu acho que essa tal semente é como se fosse um status, sabe? Os 100 que mais se destacam. O diretor sabe que 85 delas podem entrar direto, porque tem classes únicas. Porém, dentre elas tem um necromante. Esse aí com certeza não tem futuro nenhum. Só deve continuar sendo excluído, sabe? Bom, é aí que de repente, alguém começa a bater na porta do diretor. Ele, claro, diz pra pessoa entrar. Vendo que é o Lu-Hu, ele pergunta por que o instrutor tá ali. Não deveria estar conduzindo um treinamento de combate? O Lu-Hu diz que sim, mas tem algo urgente pra relatar. E o mais engraçado, que é justamente sobre aquele aluno que tá ali na papelada. O necromante Feng Zhou. O instrutor gostaria de recomendá-lo oficialmente para a lista de sementes da escola. O diretor diz que a classe necromante tem um alto potencial teórico, mas a história provou que na prática é outra questão. Infelizmente, para converter todo aquele poder em potencial, é quase que impossível. O instrutor Lu tenta rebater a situação, querendo ou não. Eles têm um exemplo da Major Xinyan. Ela também é uma necromante, e de alto nível, na verdade rivaliza com qualquer outro mago. O diretor diz que a Su Xinyan teve a ele, uma lenda aposentada, que ainda como o pai dela, despejou rios de dinheiro para deixá-la razoavelmente boa. Quer dizer, minimamente competente, ela é forte, mas nem tanto assim. Não para a quantidade de investimento. Mas esse tal de Feng Zhou, ele por algum acaso possui algum capital? O coroa diz que sabe que o instrutor Lu serviu junto com os pais do Feng. E sim, eles foram verdadeiros heróis da federação. Mas a lista de sementes é algo muito sério. E a admissão de uma pessoa concede mais do que recursos. Então não dá para acrescentar qualquer um. O Lu-Hu diz que é exatamente por isso que ele tá recomendando o Prota. Dá uma olhada na avaliação de combate
combate do garoto. Não só isso, nas aulas de meditação também. Lendo, o diretor percebe que ele dominou a meditação esquelética. Isso na primeira aula de meditação. E ainda conseguiu convocar 20 esqueletos de combate. Realmente algo surpreendente. O Lu-Hu diz que um talento como o dele pode reescrever a história dos próprios necromantes. E o diretor fala que realmente o instrutor não precisa dizer mais nada, mas só por via das dúvidas. Vamos ver o resultado do garoto no campo de batalha simulado. Vamos ver que tipo de surpresa esse garoto tem guardado. Bom, voltando até o pátio, a Bai tá perguntando pro Prota de novo como é que ele conseguiu. O Prota pergunta: conseguiu o quê, minha filha? E ela diz: invocar tantos esqueletos na primeira aula de combate. O Prota diz que são só algumas invocações, nada demais. Mas a garota manda letra. Modéstia excessiva é só arrogância disfarçada. Olha lá, hein? Mas é porque o Prota diz que realmente, isso pra ele não é grande coisa. Pelo menos ele não considera assim. Pra ser sincero, é que o garoto não pode dizer que aquilo ali era apenas uma fração do seu poder. Se ela soubesse o tanto de esqueleto que realmente ele pode invocar... É porque se você for parar pra pensar, ele já derrotou vários e vários. Não foram só 20. Deve ter pelo menos uma centena. Mas imagina só, ele invocando uma centena de criatura direto pra escola. Não daria muito certo, né? Bom, de repente, alguém chama pelo Prota. É o Yefan falando que não se curva a ninguém. Porém, de toda a primeira turma, o Prota é o único digno de ser o seu oponente. O Prota fica perdido com essa história de oponente, a Bai também, um encara o outro e fica tipo, ué, como assim? Dando as costas. O Prota diz que infelizmente ele vai ter que pedir desculpas, mas não tem interesse nenhum nessa síndrome esquisita que ele tem de 8º ano. O Yefan fala pra ele esperar um momento. Isso não é um simples desafio. Ele quer que na verdade o Prota seja o parceiro de treino dele. O Prota pergunta, como assim parceiro de treino? O garoto explica que assim que despertou a classe rara, foi recrutado pela divisão de pesquisa de caçadores demoníacos. Só que pra avançar na pesquisa, eles precisam que o garoto tenha um parceiro de treino de força equivalente. O Prota diz que meio que entendeu, mas por que ele toparia ser um pequeno projeto de pesquisa? O maluco então solta 10 pontos de contribuição no peito do Prota. E aí, será que agora tá bom? Isso vai cobrir 2 semanas de treino, hospedagem e alimentação. Opa, na hora o Prota fala: venha cá, meu camarada, venha cá, meu campeão, meu parceirão de treino. A Bai, que não entende nada, fica perguntando como assim? Como é que ele cedeu tão fácil? Bom, o doido da cabeça diz que não tem tempo a perder. O Prota deve seguir ele agora mesmo. A Bai fala que o Prota simplesmente aceitou o desafio daquele maluco com síndrome de protagonista. O Prota fala que, infelizmente ele aceitou sim. Querendo ou não, 10 pontos de contribuição não é pouca coisa. E quando o assunto é dinheiro, ele gosta. O Prota então pergunta pra Bai se por algum acaso o Yefan é algum filhinho de papai ou algo assim. Por que ele tá jogando tanto ponto de contribuição assim fora do nada? A Bai fala que filhinho de papai é o caralho. Todos esses pontos de contribuição são apenas adiantamento da divisão de pesquisa. O Prota pergunta se a divisão de pesquisa é tão generosa assim, mas a garota diz que não, isso é adiantamento, meu amigo. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que parar pra pagar. E ó, é caro, hein? Do jeito que esse garoto tá torrando o dinheiro dele, provavelmente vai passar os próximos 20 anos só pagando fatura de cartão. Bom, chegando no prédio de pesquisa, o Yefan diz que é logo ali, lá dentro. Ele mostra o espaço pra todo mundo. E se vocês repararem bem, lá no cantinho tem um sementinha do mal todo rebentado. O Prota, reparando no local, repara que o laboratório é realmente bem equipado. Pelo visto, você ser de classe rara realmente dá várias vantagens. Se aproximando, o homem cumprimenta o grupo. Ele diz que é o diretor da divisão de pesquisa de caçadores demônios, Shen King-Shan. O Prota, claro, imediatamente cumprimenta o professor. Ele sabe que esse maluco agora tá na logística e pesquisa, mas ainda assim dá pra sentir a sua intenção assassina. Querendo ou não, esse maluco é um veterano lá da linha de frente, então poder ele tem. O professor diz que recentemente, dentro do reino secreto abissal, outro caçador de demônios alcançou a coroa lendária. Ele conseguiu eliminar um senhor abissal e com isso mostrou um poder de combate esmagador. E é por isso que a academia militar se interessou tanto no Yefan. Querendo ou não, ele também é um caçador de demônios. Eles fizeram aquele setor de pesquisa na esperança de desbloquear totalmente o poder do garoto. Puxando um caderno, o professor diz que também revisou os arquivos do Prota. Ele é um necromante, não é? Se tiver interesse, eles também podem montar uma pequena divisão para pesquisá-lo. Só que o Prota diz que não precisa. É claro que o garoto não quer ficar nos próximos 20 anos pagando fatura. O professor responde que não tem problema nenhum. Então eles só devem prosseguir com o treino de combate real. Dentro daquele local tem bastante protocolo de segurança. Então os dois podem ir com tudo. Ali não vai ter risco de nenhum dos dois ir de arrasta. Além disso, para garantir que os dois vão lutar no pico da capacidade, cada um deles pode escolher 3 peças de equipamento de combate. O Prota pensa que o Yefan realmente não é mole. Ele tem alta velocidade e um dano explosivo. Isso vai pesar bastante quando
quando ele lutar contra o seu esqueleto. Bom, porém não tem problema. Abrindo a árvore de habilidade, o Prota pensa que vai jogar todos os seus pontos ali. Aí o seu poder de combate, querendo ou não, vai aumentar. Só que para não só se upar, o garoto também decide upar o seu clone, tirando a sua jaqueta. O Yofen começa a falar com o Prota. Ele diz que recentemente dominou a habilidade Maestria de Arma. Ela é mais específica para o seu arco lâmina. Apesar do Prota invocar 20 criaturas de uma vez, elas ainda assim não vão rivalizar com ele. Sorrindo, o Prota diz que talvez sim. Mas agora que ele alocou todos os seus pontos de habilidade, vamos ver exatamente qual resultado vai dar. O garoto espera muito que o Yefan não o decepcione. Isso porque ele também tá de arma nova, como o cajado de aprendiz que ele pegou, e a vestes também de aprendiz. O Yefan diz que não esperava menos do seu rival. Só que, no entanto, o crescimento que ele alcançou junto com o grupo de pesquisa vai muito além do que o Prota pode imaginar. Aproveitando que a gente tá falando do grupo de pesquisa, o pessoal lá de cima começa a avaliar quem realmente vai ganhar aquela luta. A Lourinha diz que provavelmente, na verdade, com certeza é o Fan. O seu instinto de combate são os mais assustadores que a garota já viu. Mas é aí que o instrutor Luhu aparece, falando que eles estão tirando conclusões precipitadas. Como sempre, né? Pesquisadores e suas manias. Escutando aquilo, o Shen pergunta pro velho Lu o que ele tá fazendo por ali. O Luhu diz que 2 dos seus melhores alunos estão lutando. Como instrutor, é natural que ele venha observar. O Shen diz que tudo bem, porém, quem ele acha que vai ganhar? O Feng Zhou ou o Yefan? Bom, é verdade que o Yefan pode invocar até 20 esqueletos. Isso é algo surpreendente, mas ainda assim é um mago. E mago é fraco no combate corpo a corpo. Fora que o Yefan acabou de compreender uma habilidade de movimento extremamente poderosa. Só ela provavelmente é capaz de derrotar o Feng Zhou. Bom, enquanto o pessoal conversa, a porradaria estanca. O Prota começa a sofrer muita pressão e ele sabe que precisa se manter afastado. Afinal, ele é um mago. Desse jeito rushado aí não vai dar certo. O ruim é que mesmo que ele se afaste, o Yufan puxa tipo um arco e flecha. Na verdade, essa arma dele é um arco e flecha, mas também serve para bater no corpo a corpo. O garoto dispara a flecha eliminadora de demônios. Só que o Prota, meio irritado, diz que agora vai começar a agir. Ele começa a invocar alguns esqueletos. Só que eu acho que o garoto fez isso mais para não tomar o ataque, e sim para os esqueletos tomarem por ele. O problema é que o Yufan consegue disparar mais de uma flecha por vez. Na verdade, umas 5 ou 6 delas. E isso acaba prejudicando o Prota. E sabe, o garoto entende que precisa interromper a invocação do Prota. Aí ele não mira só no garoto, mas sim no seu círculo de invocação, correndo para não tomar uma flechada. O Prota percebe que essa foi por pouco, mas sabe, ele também não pode parar de invocar. Então agora vai precisar ir com tudo. O moleque começa a invocar mais e mais esqueleto. O Shen, lá de cima, começa a comentar que a geração jovem realmente é impressionante, se baseando na performance do Feng. Por mais que hoje ele perca, o professor Shen também aprova o garoto na lista de sementes. Realmente o moleque é promissor. O Luhu começa a pensar que o que chama atenção no Prota é que ele fica incrivelmente calmo e também é muito maduro. Então por isso meio que ele se recusa a acreditar que o Prota não tenha nenhuma, nem sequer nenhuma carta na manga. Alguma coisa esse garoto tá escondendo. Enquanto isso, o Prota tá lá pensando que infelizmente ele não vai poder mais se conter. Vai ter que ir com tudo ou nada. Vendo o que o Prota fez, a rapaziada lá de cima fica impressionada. Como é que ele conseguiu invocar logo 30 esqueletos? Como é que ele aprimorou a habilidade a esse ponto? Bom, quem não gosta nem um pouco disso é o Yufan. Agora ele tá cercado por inimigos. Mas pra ser sincero, já é algo esperado do seu rival. O Prota percebe que o garoto tá mantendo a compostura, mesmo cercado por inimigos. Com certeza esse miserável tem alguma carta na manga. E sim, ele tinha. O moleque começa a ativar uma habilidade que sai alinhando tudo que encontra pela frente. No segundo seguinte, quase não se tem esqueleto de pé. Porém, essa não era a única carta na manga que o Yufan tinha. Observando o Prota de longe, ele já imagina que aquilo seja a oportunidade perfeita, a distância ideal. Então ele começa a mudar a sua rota e ir direto na direção do Prota. O Shen diz que acabou. A luta se encerra. Não tem como um mago resistir a um ataque do fã assim de curta distância, ainda mais quando ele ativa sua habilidade Golpe da Vingança. Só que sabe, o Protinha também tava com outra carta na manga, o Escudo de Ossos. Vocês se lembram que o Prota upou tanto ele quanto o seu clone principal? Pois então, quando ele se upou, também desbloqueou o Escudo de Ossos. Com essa porrada refletida, o garoto é jogado pra longe. Os instrutores e pesquisadores também ficam assustados com aquilo. Essa é uma habilidade nunca vista. O garoto compreendeu e desenvolveu sozinho. O Prota pede desculpa pro Yufan. Ele diz que infelizmente o garoto é bem forte. Por conta disso, ele precisa usar algumas táticas. O Yufan não entende muito bem do que o Prota tá falando, mas entende que alguma coisa tá vindo. O pesquisador Shen também não entende o que tá acontecendo. E o Luhu começa a dizer que o garoto luta muito sujo. O moleque tá usando a capa de camuflagem para se disfarçar entre os esqueletos. Mas agora, basicamente, o Yufan não consegue encontrar o corpo principal. Ele não sabe aonde o Prota tá, batendo em tudo que acha pela frente. Ele começa a gritar o nome do Prota, pedindo pra ele aparecer. Mas vocês acham que o Prota é otário assim? Sabendo que se continuar assim vai ser derrotado. O Yufan diz que não tem jeito, ele vai ter que usar o seu golpe
golpe final. É aí que ele começa a jogar simplesmente tudo que tá ao redor pro ar. O Lu-Hu fica surpreendido com isso e até pergunta como é que é possível. Como ele compreendeu uma habilidade dessa, estando no nível que tá. O Shen diz que pois é. Embora o tempo de recarga seja longo, ela oferece um dano explosivo incrivelmente alto. Lá do alto, tendo uma vista melhor. O garoto finalmente acha o Prota, ativando a sua última habilidade. O moleque vai com tudo. O Prota fica desesperado vendo aquilo, porque sabe que não tem saída. É aí que o inevitável acontece. Vai todo mundo de arrasta. Assim que a poeira começa a baixar, o Fan começa a recuperar o fôlego. Ele percebe que o Prota tá ali, caído e derrotado. Ele diz que o Prota realmente é forte, porém ele também é orgulhoso. Não poderia, infelizmente, ser derrotado. Se voltando pros professores, ele pede pra chamarem um médico. Porém, reparando na expressão e na cara de cada um, isso é meio estranho. Aquela não é a cara que se faz pra um vencedor. Bom, será que realmente ele não venceu? Meu amigo, é aí que ele percebe que aquele não é o Prota, e sim uma caveira qualquer. O moleque entende que o Prota usou uma camuflagem reversa, numa camuflagem dupla. Sim, uma camuflagem em cima de uma camuflagem. Basicamente, ele fingiu se camuflar como um esqueleto. E agora? Bem, agora as caveiras já estão agarrando o seu pé. O moleque não tem pra onde fugir. E o Prota aparece logo atrás dizendo que ou ele para ou vai tomar um porradão na cara. Aí não teve jeito. O Yu Feng teve que largar a sua arma. O garoto aceita a derrota e diz que se rendeu. Porém, de repente, como gastou muito poder, ele acaba caindo de exaustão. Mas é aí que um esqueletinho do Prota segura ele e fala: calma, meu camarada, pra onde você vai? Sabendo que isso foi uma ordem do Prota. O garoto agradece, mas o Prota diz que não é nada. Ele deve considerar isso como uma compaixão pelo perdedor. Puto com isso, o Yefan começa a chamar o Prota de desgraçado. A fadiga é apenas o combustível para ele poder evoluir. Fora que, uma hora os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. E a vingança é um prato que se come frio. O Prota fala: calma, meu camarada. Eu tô só brincando, relaxa. Aparecendo, o professor Shen diz que, embora ele odeie admitir, a destreza do Prota em combate superou suas expectativas. Com essas táticas sujas como a dele, certamente um dia será um mestre de táticas. O Prota diz que, bem, ele até queria agradecer, mas essa fala do professor não parece muito um elogio. Me interrompendo, o Lu-Hu pergunta sobre aquele feitiço que o Prota lançou, aquele dos escudos. Foi uma nova que ele aprendeu? O Prota diz que sim, foi isso mesmo. Enquanto praticava esgrima com os esqueletos, ele adquiriu algumas ideias, e com isso ele desbloqueou duas habilidades, o dardo de ossos e o escudo de ossos. Bom, os professores começam a reparar que o garoto não só tem uma habilidade, mas sim duas. Quer dizer, habilidades desconhecidas, né? O Lu-Hu, todo orgulhoso, dá-lhe um porradão nas costas do Prota e diz que parabéns, meu camarada. É isso mesmo, tem que ser assim, esforçado. Chamando pelo camarada Shen, o Lu-Hu diz que ali tem vários equipamentos. Por que eles não testam o poder do Prota? O Prota, por outro lado, diz pro instrutor que ele tá bem cansado. Seu ânimo já tá esgotado. Ele infelizmente não vai conseguir testar as duas novas habilidades. Porém, o professor fala que isso não é um problema. Relaxa, meu querido. Com isso, você não precisa se preocupar. O Prota, vendo que tá na sua frente, pergunta se realmente aquilo é cerveja. O professor diz que sim, mas tá escrito outra coisa. Tá recuperação espiritual, então é mesmo para ser cerveja? Bom, vamos imaginar que isso aí que o Prota tá bebendo seja realmente recuperação espiritual. Algo apenas para repor as energias. E da forma que o garoto tá bebendo realmente deve ser. Vendo que o Shen trouxe uma sementinha do mal, o Lu-Hu fala pro Prota se preparar. O teste vai começar agora. Mas assim como em combate, ele deve usar a sua habilidade para atacar. Coisa simples, moleza. É só disparar um dardo e pronto. Bom, antes de disparar o seu dardo de ossos, o Prota precisa puxar a lança. Ou será que essa lança é o dardo de ossos? Eu fiquei perdido nisso desde o começo. Bom, pelo visto é isso mesmo. A lança é o dardo de ossos. Ou então a lança se transforma no dardo de ossos. Eu não sei muito bem. O que importa é que o pessoal tá gostando do resultado. Até comentam que o poder é realmente incrível. Ainda mais para um estudante recém-despertado. O Lu-Hu manda o Prota agora se preparar. Já testaram um ataque, mas agora tá na hora de testar a defesa. Ele deve preparar sua habilidade defensiva. Depois desse aviso prévio, o Sementinha do Mal vem com tudo. O Prota na hora ativa sua habilidade de escudo de ossos. E ela realmente aguenta o tranco. O garoto nessa brincadeira conseguiu marcar 80 de defesa. Isso pra um mago tá muito bom. O Lu-Hu até comenta que o garoto tem um ataque comparado a um mago da tempestade. E uma defesa comparada a um cavaleiro da terra. Feliz da vida, ele chapuleta o Prota de novo, dizendo que o garoto fez um bom trabalho. Pelo visto, o moleque nasceu pra ser um necromante. Chamando pelo Feng, o Shan diz que as habilidades que ele compreendeu são simplesmente excelentes. Que tal ele registrar na biblioteca de habilidades? O
Prota pensa que a chamada Biblioteca de Habilidades é um centro de coleção de habilidades estabelecidas pela Federação. Lá, qualquer pessoa pode pegar o ponto de contribuição e trocar por uma habilidade, ali mesmo no Instituto de Pesquisa. Eles têm uma filial da biblioteca. O garoto pode usar sempre que quiser. Tempo depois, já nessa tal filial, o Lu-Hu diz que depois que o Prota enviar as suas habilidades, ele pode usar os pontos de contribuição que possui e trocar pelas habilidades que precisa. Começando a entrar na biblioteca, o Prota agradece ao professor Lu-Hu. O engraçado é que assim que ele entra, aquilo não parece exatamente uma biblioteca de habilidades, porque tipo, tá tudo escuro, mas é aí que finalmente ele começa a ver alguma coisa. O lugar tá completamente vazio, mas pelo menos tá começando a ficar claro. O garoto começa a refletir que todas as habilidades que ele conhece podem ser encontradas naquele lugar, mas parando pra analisar, o que é aquilo que tá na sua frente? Bom, o sisteminha da biblioteca diz que as habilidades do Prota foram registradas. Com isso ele ganhou 200 pontos de contribuição. E como o garoto foi o desenvolvedor dessas habilidades, 50% de toda a compra feita dessas habilidades irá pro Prota. Traduzindo, metade fica com a biblioteca, a outra metade vai pro garoto. Enquanto caminha, o Prota pensa que é raro ter acesso à biblioteca, então ele não pode simplesmente sair trocando habilidades. Isso porque depois não tem como voltar atrás. Ele não vai simplesmente desfazer a compra e depois comprar outra habilidade. Bom, mas é aí que ele acaba encontrando um livro de meditação esquelética. Você deve estar pensando, mas meditação esquelética ele já conhece. Sim, ele conhece, mas isso provavelmente vai melhorar sua meditação. E não só isso, o garoto também pode usar para melhorar sua dedução de habilidades. Só que para ele fazer isso é muito complicado. Primeiro, vocês vão ter que deixar o like e comentar pra caramba pedindo continuação. Minha rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da obra e claro, se gostou, não deixe de dar um like e se inscrever para ajudar o canal. O YouTube precisa entender que você gosta dos nossos conteúdos. Bom, dito isso, fui!